Olá, querido amigo, saudações de paz e prosperidade a você, amante da teologia e da filosofia. Quem vos fala, pastor Eduardo Cassiava, acadêmico em filosofia e mestre em teologia. É um prazer tê-los em nosso canal. Quero convidá-lo, se ainda não o fez, inscreva-se. Deixe seu like se gostou, se não gostou, compartilhe os conteúdos se achar assim ser conveniente, para que outras pessoas também possam ter acesso. Deixe seus comentários para que assim possamos trocar feedback e eu também aprender com você. Vamos dar andamento à série Teologando e Filosofando sobre o período patrísticos, que veio de pater, que é padres, aquele período em que os líderes, os padres e os líderes da igreja do primeiro século em diante começaram a pregar, e por isso surgiu os entendimentos, toda a questão de apologética, os pontos de vista daqueles que acreditavam que pensamentos filosóficos pudessem ter afirmação na fé cristã. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de um debate que aconteceu entre Justino Marte, Tertuliano e depois Agostinho de Hipona. Tá? Foi onde eles aplicaram suas colocações em ponto de vista. Redobre a sua atenção porque é extremamente importante. Porque a gente conhecer a história e o que foi nos dá sustentabilidade para uma fé racional e uma boa pregação nos dias de hoje, para você que também é pregador. Olha só que interessante. Nós vemos que o período filosófico ele foi uma herança que adentrou dentro do período que veio do período interbíblico de silêncio dos 400 anos, depois entrou no Novo Testamento. Tanto que um dos relatos das cartas de Paulo registram, eu não lembro se é Atos ou Romanos, mas em outro vídeo nós falamos sobre isso. A Bíblia cita a filosofia, é o título do vídeo, você pode acessar e assistir. Paulo é convidado pelos filósofos estoicos e epicuristas para explicar e pregar a sua doutrina, essa nova doutrina. Então a filosofia ela interagiu com a igreja primitiva e com os pais da igreja, tá? E agora surge o momento em que a igreja já não está tão perseguida, quando Constantino e os tetrarcas permitem e regulamentam a fé cristã como uma instituição legalizada, e surgem os debates teológicos em lugares públicos e até os concílios. E aqui, Justino Marte ele acreditava que a ars poética, que é a arte da poesia, poderia ser dotada e adaptada para os autores cristãos que ansiavam por utilizar esses padrões clássicos da escrita. Ou seja, como a escrita e a arte da poesia já era muito desenvolvida pelos históricos clássicos e os filósofos clássicos, eles poderiam fazer uso disso para propagar a mensagem que iriam pregar. Então Justino Marte, o autor do segundo século, que apresenta uma preocupação particular em explorar os paralelos entre o cristianismo e o platonismo como forma de comunicação do evangelho. Para Justino, as sementes da sabedoria divina haviam sido semeadas por todo mundo, o que significa que os cristãos poderiam e deveriam estar prontos para encontrar aspectos do evangelho refletidos no contexto externo da igreja. Ou seja, quando nós vemos que o salmista diz assim, se eu descer lá no Hades, tu estás, se eu me esconder, tu ali também estás, isso fala da onisciência de Deus. Deus sendo onisciente, como que ele entrega a sabedoria para gentios e pagãos, e nós não podemos fazer uso dessa sabedoria? Então Justino Marte está dizendo isso. Aí depois, num debate confrontando isso, vem Tertuliano, um advogado romano do terceiro século, que se converteu ao cristianismo. Ele questionava, olha só, que relação há entre Atenas e Jerusalém? Que importância a Academia de Platão tem para a igreja? Ele estava vendo de forma, me permita assim colocar, estava vendo de forma cega, porque ele estava vendo a religiosidade, me permita assim colocar, por detrás disso, o misticismo por detrás disso. Mas ele não estava vendo que a escrita, depois vamos falar num período que alguns filósofos, como Protágoras, ele fazia menção do uso da oratória, da retórica, e hoje as pregações fazem uso dessas coisas. Então, só que para Tertuliano,
Era improvável, era inaceitável fazer relação entre Atenas e Jerusalém. Só que isso fecha as portas para pregar para Atenas. Porque estes estoicos e epicuristas que chamaram Paulo para pregar, eles estavam em Atenas. E houve conversão nessa pregação da doutrina de Cristo. Então, nós devemos nos abrir a entender que toda a sabedoria, ela vem de Deus. E não sermos radicais, porque a Bíblia nos orienta. Não desvie teu pé nem para a esquerda, nem para a direita. Ficar no centro. O centro é o equilíbrio. O mesmo Deus que é justiça, ele é amor. Prova, pastor Jorge? Provo. O Deus que é justiça, ele doou seu filho para a cruz para provar seu amor. E ele revela duas coisas na cruz, que são as palavras que dão equilíbrio para a justiça e amor, que é graça e misericórdia. Entendeu? Então, aqui nós devemos entender, ele diz que a filosofia fornece o conteúdo tertuliano, sabedoria secular ao reivindicar para si, de maneira audaciosa, o papel do intérprete da natureza e da revelação divina. As próprias heresias recebem da filosofia suas armas. Foi dessa fonte que Valentino, um discípulo de Platão, tirou suas ideias sobre o Eos, ou a trindade da humanidade. E a Bíblia diz que o ser humano é corpo, alma e espírito. Então, o que há de ser analisado e observado é que aqui neste período, estes homens não tinham todas as descobertas arqueológicas, científicas, que dão sustentabilidade para a fé cristã, e até descobertas que fazem interação entre a filosofia e a teologia para provar que Deus é amor, que Deus é criador de tudo. Uma das das 4 perguntas que a filosofia não responde é de onde eu vim. E agora a teologia já responde. Eu vim da onde? Gênesis 1 e 26. Façamos, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. E é uma questão de fé. Se eles tinham fé para crer na mitologia, para crer no politeísmo, que polis é muitos e tel é Deus, então muitos deuses, por que não apresentar esse Deus criador para eles? Aí depois vem o nosso, para mim, um dos mestres, Agostinho de Hipona, e ele faz um texto que eu quero fazer questão de ler para vocês. Diz assim: se aqueles que são chamados de filósofos, em especiais os platônicos, disseram qualquer coisa que seja verdadeira e consistente com a nossa fé, não devemos rejeitá-las, mas antes reivindicá-la, ou seja, não era para eles, é para nós. Para o nosso uso, conscientes de que eles a possuem injustamente, porque não é para eles essa bênção, é para nós. Os egípcios possuíam ídolos e fardos pesados que os filhos de Israel odiavam e dos quais eles fugiram. Entretanto, eles também possuíam os vasos de ouro e de prata e roupas que os nossos antepassados, ao deixar o Egito, levaram consigo, em segredo, com a intenção de fazer melhor proveito delas. Ou seja, ele faz o ouvinte remeter-se aqui. Não levaram a cultura do Egito, mas levaram as riquezas do Egito para se prevalecer, porque é promessa para o povo hebreu. Então a riqueza da sabedoria deve ser apropriada do povo de Deus e não dos filósofos politeístas ou mitológicos. Devemos nós ter consciência que é para nós que possamos fazer bom uso da sabedoria e do conhecimento. O que é interessante observar é que os pais da igreja agora nas décadas passadas proibiam seus filhos de fazer universidade, faculdade, dizendo que não poderiam se influenciar. Ei, se eu sou luz do mundo, é eu que vou reluzir nas trevas. A treva não vai ofuscar a minha luz. Então nós devemos fazer uso do que é nosso. Olha só que coisa linda. Da mesma forma, o conhecimento pagão não é inteiramente feito de falsos ensinamentos e superstições. Ele também possui alguns ensinamentos excelentes e adequados ao uso da verdade, assim como excelentes valores morais, ou seja, a filosofia pregava valores morais que faz contexto com as leis de Deus. De fato, entre eles encontram-se algumas verdades relativas à adoração do Deus único. Ou seja, eles viam que eles buscavam esse Deus, mas não encontraram. Elas são, por assim dizer, o ouro, a prata que possuem, os quais eles mesmos não produziam, mas tiraram das minas da providência divina, que se encontram espalhados por todo o mundo. Ou seja, o ouro e a prata não é para eles, é para nós, porque Deus deu essas minas. Mas não são, contudo, corrompidas de forma imprópria e ilícita, para adoração de demônios. Portanto, o cristão é capaz de separar essas verdades e sua infeliz associação, separando-as e utilizando essas verdades de maneira adequada à proclamação do evangelho. Ou seja, eu posso usar aquilo que
a filosofia faz de uso da razão, da lógica, para provar na arqueologia, porque a arque, que é a origem da palavra arqueologia, é uma das bases da filosofia. Nós usarmos a arque da arqueologia para provar que os textos bíblicos, que o prelúdio de Jesus anunciou é verdade. Então podemos sim fazer uso dessas coisas. O que mais tem feito dentro de nós muitos servos bons e fiéis? Vejam a riqueza do ouro, da prata e das vestes de Cipriano, aquele mestre eloquente e mártir abençoado. Trouxe consigo quando deixou o Egito. E pense a respeito de tudo o que Lactantius trouxe consigo. Lactantius trouxe consigo. Para não mencionar Mários Victórios, o Pátatus, Hilário e Poitiers e outros, que ainda vivem. E vejam o quanto os gregos tomaram emprestado, ou seja, não era deles, era nosso. E antes de tudo, descobrimos que Moisés, um dos mais fiéis servos de Deus, fez o mesmo. Afinal, está escrito a respeito que Moisés foi educado em toda a sabedoria do Egito. Atos 7:22. Ou seja, ele está dizendo assim que Moisés fez bom uso de tudo que aprendeu na educação egípcia para favorecer o povo hebreu. Então que possamos entender que devemos estar abertos a não pregar heresias, a não adorar a outros deuses, a não profanar o santo, mas podemos fazer uso de sabedorias da filosofia, da ciência, para sim fazer bom uso do entendimento da Bíblia. É bom lembrar que a Bíblia é a mãe de todas as ciências. Nada do que existiu veio existir antes do que foi dito, haja, e disse Deus haja. Então, a Bíblia é a mãe de todas as ciências para aquele que assim crê. Então entendemos que Justino Marte, Tertuliano e Agostinho de Hipona tiveram esse crivo de entendimento, de debate, porém Agostinho de Hipona nos deixou um grande legado das suas sábias palavras aqui expostas. Então que possamos fazer bom uso disso, que Deus em Cristo te abençoe, teologando e filosofando em todo o tempo, e até o próximo vídeo.